Audiência aqui no Jornal Jovem Pan. Política. O senador Flávio Bolsonaro se reuniu hoje com empresários e reiterou a candidatura ao Planalto. Repórter Beatriz Manfredini. O senador Flávio Bolsonaro se apresentou a empresários paulistas como um Bolsonaro suave. Em almoço com o setor na capital paulista, nesta quarta-feira, ele discursou aos convidados e depois abriu a conversa para perguntas. Segundo interlocutores, Flávio afirmou que é o Bolsonaro que todo mundo quer e vendeu a imagem de alguém mais suave do que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mais aberto ao diálogo, o que o faria conquistar um eleitor mais dividido. Acho que o momento é de que todos compreendam, eu já tenho convicção de que é uma candidatura muito mais do que viável, uma candidatura que tem tudo para ser vitoriosa. Então, eu acho que a cada dia que passa, como eu disse, as pesquisas vão refletir isso, né, que vão conhecer um Flávio Bolsonaro, sempre pediram um Bolsonaro, né, mais moderado, e eu sempre fui assim, eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado. O agora pré-candidato à presidência da República focou nos temas como economia e segurança pública durante a maior parte do discurso, além de falar sobre enfrentar a rejeição. Flávio, inclusive, comentou os resultados da pesquisa Quest de terça-feira, em que aparece como o nome mais competitivo da direita contra Lula. Ele também frisou mais de uma vez que não há risco de retirada da pré-candidatura. Já começa a ter uma organização para gente começar a rodar o Brasil. As pesquisas mostram um tamanho importante da minha pré-candidatura sem eu ter feito nenhum movimento nos últimos anos aí para fora do Brasil. Minha vida sempre foi Rio de Janeiro e trabalho em Brasília. Então, a partir de agora, óbvio, a gente vai organizar esse nosso giro com as nossas bases. Vamos começar a definir os nossos palanques nos estados, junto com os partidos que pretendem caminhar conosco nesse projeto de resgate do Brasil. O senador defendeu ainda uma agenda liberal, com redução de impostos. Para a plateia do empresariado paulista, Flávio Bolsonaro também falou sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mais de uma vez, reforçou que ambos são amigos e que não há ruídos na relação. Aqui foi mais uma conversa, né, para mostrar que a cada dia que passa é uma candidatura mais forte, mais viável e que será vitoriosa. Acalmar todos aqui com relação a essa torcida de parte de alguns de querer causar animosidade entre Bolsonaro, Tarcísio e outros partidos como União Brasil, Progressistas, PSD, Republicanos. Então, eu sou da política, sei como funciona o jogo do poder em Brasília. Então, aqui foi mais uma conversa muito, mas muito positiva, com formadores de opinião, com as pessoas que movem esse país, que geram emprego. A pesquisa Quest, inclusive, movimentou aliados do senador e de Tarcísio de Freitas. Por um lado, ficou indiscutível para alguns que o sobrenome Bolsonaro tem força, já que Flávio ficou como segundo colocado em todos os cenários, inclusive nos com Tarcísio. Auxiliares do filho do ex-presidente apontam o nome dele como principal na corrida eleitoral e, por isso, já consolidado no campo político. Por outro, os líderes de partidos, principalmente do Centrão e pessoas próximas, entendem que há um teto, já que Flávio carrega forte rejeição e Tarcísio não, o que poderia mudar os rumos de um eventual segundo turno. Para a equipe do senador, isso mostra que é preciso trabalhar para mostrar que Flávio não é o pai e que tem um discurso menos radical. O Centrão, no entanto, que tem Tarcísio como favorito, é mais resistente a esse entendimento. Eles argumentam, inclusive, que o próprio Palácio do Planalto está dedicando pouco tempo em bater ou se opor a Flávio, o que mostraria que, para eles, a candidatura do senador é mais fácil de ser batida. Bom, nessa reta final aqui do Jornal Jovem Pan, Cristiano Vilela e Dora Kramer. Bom, Vilela, é claro que ele não ia falar nada diferente, que não está empolgado com a possibilidade de concorrer ao Planalto. Agora, ele está na dele, né? Ele está na dele e aproveitando essa onda, conversando com empresários e tentando essa viabilidade econômica também. Exatamente, está cumprindo o papel político, o papel de, nesse momento, se colocar como pré-candidato, seguramente vai adquirir holofotes e aparecer mais para o eleitorado, para as pessoas, se fortalecer até politicamente. Você vê que ele já está vestindo ali um certo figurino de candidato, né? Claramente já falando, já se posicionando com uma feição de um candidato majoritário, um candidato presidencial, mas o fato é que a candidatura, na forma como se colocou,
ela se colocou dentro de um viés de marcar uma posição, até no sentido de fortalecer uma negociação política e de fazer com que o sobrenome Bolsonaro, com que o ex-presidente Jair Bolsonaro, com que a família Bolsonaro tivesse sim uma participação expressiva de liderança na condução do processo político de sucessão em 2026. Bolsonaro, naturalmente, é o principal eleitor do ponto de vista de uma candidatura conservadora. Agora, a pressão política, ela acabaria fazendo com que o ex-presidente ficasse um pouco de lado. E nesse sentido, com essa candidatura, com essa pré-candidatura, dá mais elementos para que a família Bolsonaro possa negociar melhor e continuar tendo prestígio político dentro desse segmento do eleitorado. Ô Dora, é o que a gente sempre fala, tem muito tempo ainda, mas o senador tem condições de se cacifar? Olha, ele pelo menos está tentando, está fazendo esse périplo, né, aí nesse setor que rejeitava ele, tentando vencer essas resistências e se apresentando repaginado, um Bolsonaro light. Olha, deu certo lá em 2002 para o Lula, né? Aí se elegeu presidente mudando o figurino, se mostrando o Lulinha paz e amor. E é um movimento parecido que o Flávio Bolsonaro faz. Vamos ver se tem durabilidade e se tem credibilidade, principalmente, que é preciso que as pessoas, que isso seja crível. Esse Bolsonaro aí, light ou diet, ou zero, como se queira. Então, vamos ver, é uma tentativa, né? Ele diz que vai manter a candidatura, mas tudo depende também dele conseguir baixar esse grande índice de rejeição que ultrapassa os 60%, pelo menos foi o que disse essa última pesquisa Quest. E tem todo o componente, não é, Vilela? Como que o campo da centro e da direita, como esse campo vai se movimentar? Se, por exemplo, o governador de Goiás vai manter a candidatura, porque tem inúmeros fatores, e outros também se vão se colocar ou retirariam o time de campo com o senador Flávio Bolsonaro no páreo. Exatamente, Thiago. É importante a gente analisar que, por mais que Flávio Bolsonaro ele parta de um percentual mínimo significativo de votos, ele tem realmente uma parcela do eleitorado advinda, sobretudo, do peso do sobrenome do seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, mas a rejeição a Flávio Bolsonaro, ao sobrenome Bolsonaro, ela é extremamente significativa. E Bolsonaro, os bolsonaros, vamos assim dizer, são os únicos que têm uma taxa de rejeição maior do que o presidente Lula. Então eu vejo que é muito difícil com que esses segmentos mais ao centro venham a caminhar, venham a comprar uma candidatura de Bolsonaro, de um dos Bolsonaros, dentro dessa realidade. Acho muito mais provável que haja uma negociação no sentido justamente de fazer com que se busque o apoio de Bolsonaro em torno de um nome mais palatável a esse centro político. Oi, ponto final nessa edição do nosso Jornal Jovem